Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo ao webinar da SET. Nossa sessão de hoje vai ser sobre OTT Streaming. A SET, para quem não conhece, é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade fundada em 1988, que reúne profissionais da área de operações, da área de engenharia, tecnologias, no audiovisual, né? Que hoje é um componente importantíssimo em todo o ecossistema de negócios, né? Não só nas emissoras de televisão, mas o vídeo ele está presente em praticamente todos os negócios que a gente conhece. E é um prazer a gente receber hoje aqui para essa nossa sessão, né? Nós temos convidados a Mônia Gomes, que é presidente executiva da Morg Technologies no Brasil. Mônia, seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui. Hubert Legrix, que é diretor de vendas da Broadpeak. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de marketing, vendas, engenharia no setor de telecomunicações e também vai trazer algumas contribuições importantes aqui para esse tema que nós vamos discutir hoje. Eu compartilho rapidamente com vocês um slide nesse momento. Esse é o ponto, né? A gente colocou como tema 2020, o ano da ascensão dos OTTs inteligentes, porque nós estamos vendo o ano de 2020 caminhando para uma disputa acirrada, né? Entre gigantes, Disney, Netflix, Amazon, mas também o surgimento de muitos serviços OTTs novos, né? E a gente entende que a construção de um OTT é um desafio, é um grande desafio, né? Ele traz oportunidades de negócios que são, eu diria, até necessárias para o ecossistema do audiovisual, mas que precisa ser melhor entendida dentro de um contexto de estratégia, tá? De estratégia, de um planejamento que abranja não só tecnologias, mas passe também por uma análise de modelos de negócios, né? De entender o que é que está dando certo no mundo, de entender o que a audiência espera, né? E como interagir com essa audiência para engajar. Isso que nós chamamos de um OTT inteligente. Tá? Um conjunto de soluções, né, e de ferramentas que possam subsidiar o sucesso de um serviço OTT. E é interessante, antes de passar aqui para a Mônia, destacar alguns temas, né, que são muito preciosos para esse momento, como, por exemplo, nós temos um movimento, né, em relação ao OTT, e normalmente o que vemos no mercado, eu acredito que meu slide não está agora está, é que quando se fala de OTT de vídeo, né, vem logo aquela imagem de uma antiga locadora de vídeos, né, onde você entrava no ambiente e estavam lá aqueles conteúdos disponíveis, né, para você pegar em fitas, em fita VHS, que já existiu, né? Quem não conheceu, mas existia uma coisa chamada fita VHS, e existiu também uma coisa chamada DVD, antes do Blu-ray. Então, ali nós passeávamos pelas prateleiras e escolhíamos, né, os títulos que nós achávamos mais interessantes. Normalmente, nesse trabalho não existia nenhum tipo de apoio, né?
não tinha ninguém para perguntar que tipo de filme você gosta, que tipo de conteúdo você procura, né? O que é que efetivamente é do seu gosto. Eu não sei se minha locadora, a minha videolocadora está investindo nos filmes certos, né? Porque alguns filmes ficam na prateleira, outros saem. Então, é interessante porque a gente vê na televisão, né, um momento em que a audiência mais para a TV tradicional é uma audiência que envelheceu, né, que está envelhecendo, mas a experiência televisiva ela está mais viva do que nunca, né? E ela hoje se dá através de diversos dispositivos, né? E até, inclusive, do próprio televisor na sala de estar, né? Só que de uma outra forma. Interessante também notar o poder que a geração Z tem. Esses dados que estão atualizados mostram, né, que a população Z vai chegar a 2,56 bilhões em 2020, a gente está falando desse ano. Infelizmente, nós temos que dar o desconto da pandemia, né? Essa situação horrível que todos nós estamos passando, mas isso representará 40% do poder de consumo, né, dos consumidores, e de uma geração que 96% possuirá um smartphone, pelo menos um smartphone, tá? Conectado online por 10 ou mais horas diárias. Dito isso, né, apenas como uma provocação de que estamos vivendo momentos de mudanças, né, e o próprio cenário atual, esse cenário que está hoje aí, mostra que muitas coisas não vão ser como antes, né? A demanda por serviços online, elas tendem a crescer, né? Porque tem áreas que ainda não foram adequadamente exploradas dentro do OTT. Educação é uma delas, né? A educação à distância, mas é um momento interessante para esse painel, porque vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre tudo isso, né? Sobre essas transformações, sobre modelos de negócio, né? Sobre tecnologias e sobre o que é que dá certo, né? No mundo do OTT Streaming. Mônia, por favor, está com você a condução aí da nossa primeira palestra, ok? Muito bem, muito obrigada. Antes de mais, Salustiano, sempre um prazer estar com você. Hubert, um abraço aqui desde o Porto para você e o nosso obrigado em nome da MOG Technologies à SET por esta fantástica organização e por esta oportunidade, de alguma forma, de compartilhar com uma tão vasta audiência que eu estou vendo que já está quase em 150 pessoas aqui nos ouvindo. Obrigada e um bem-aja por este momento e esta oportunidade. Você fez-me sentir jovem agora com essa do VHS, ó Salustiano. Eu acho que ainda tenho aí umas cassetes, não sei se são VHS ou beta, mas tenho aí garantidamente algumas que vão ficar para o Museu da Sete, se vocês algum dia precisarem, e tão breve me deixem voltar a pegar um avião e ir aí dar um abraço para vocês. De facto, indo direto ao mote e ao desafio que você lança, que são vários, eu começaria talvez por compartilhar por vocês aquilo que a MOG Technologies considera que são as três grandes tendências que neste momento estão direcionando o ecossistema do entretenimento e da mídia. E são elas muito em concreto três, e curiosamente todas começam por ser tal como aquele tal vírus que nos confinou em casa, que são a convergência, a conexão e a confiança. Para nós são estas as três tendências atuais do ecossistema do entretenimento e mídia. De facto, em nosso entendimento e opinião, o setor está experimentando uma nova e diferente onda de convergência. Nunca foi tão importante como hoje entender o consumidor e colocá-lo no centro dos negócios.
Os investimentos em novas tecnologias e modelos disruptivos vão, obviamente, hoje, como sempre, depender do propósito das empresas e das organizações, mas, obviamente, vão depender das suas capacidades de se adaptarem às mudanças, tal como aconteceu nas transições dos VHS, por aí fora, até aos dias de hoje e ao digital. Obviamente que para ter sucesso neste cenário em evolução, absolutamente todos nós, indistintamente do setor onde estejamos, mas falando diretamente à indústria e ao setor do entretenimento e mídia, devemos rever o que fazemos e como fazemos a todo momento. Você falou aí dos consumidores, eu quero neste momento focar-me nas audiências, que é o mesmo que dizer nos consumidores e em concreto naqueles que são o grande motor de consumo de mídia. O mercado de TV e vídeo, sendo altamente dinâmico, é caracterizado por um grande número de drivers, ok? E esses drivers trazem mudanças rápidas. De que é que eu estou falando? Estou falando da tal digitalização, estou falando das novas ofertas de mercado, estou falando dos novos entrantes e dos interruptores, players digitais. Além disso, hoje e cada vez mais, as expectativas do consumidor e em particular da tal geração Z de que você falou, sabemos que essa geração e os seus hábitos de uso estão mudando rapidamente nesta era do vídeo sob demanda e do consumo da mídia móvel, não é? A digitalização está mudando fundamentalmente ainda os processos de produção e a própria distribuição de conteúdos. Como sabemos, o IP está se tornando o padrão da TV e do vídeo. As redes ópticas estão rápidas e cada vez mais rápidas, redes de fibra óptica, e até mesmo o 5G, ainda que isoladamente e em poucos mercados ainda, está permitindo um consumo cada vez mais flexível e móvel do tal conteúdo de mídia. A isto, juntamos novas funcionalidades inteligentes que você também já referenciou, como são os motores de recomendação, baseados em inteligência artificial. Juntamos a isto também as análises ou analíticos para podermos abordar os consumidores de uma forma absolutamente personalizada e direcionada. O vídeo sob demanda, como sabemos, está ganhando terreno em uma frente muitíssimo mais ampla e você hoje também já o referenciou em outros verticais para além da mídia e do entretenimento, a educação, a saúde, as comunicações corporativas, a banca, as empresas de seguros e financeiros em geral, enfim, mas para além disso, a televisão linear tradicional continua exercendo o seu papel, como bem sabemos, especialmente na área de conteúdo ao vivo popular, como as notícias e, hoje menos, mas em breve de novo, os esportes. Outro driver importante que deve fazer parte de todo este mix estratégico da mídia e do entretenimento é a publicidade ou propaganda em TV e vídeo que estamos observando está se adaptando a novos formatos, mas confiando cada vez mais na personalização do conteúdo dessa mesma publicidade. Portanto, a análise dos dados do usuário torna possível otimizar os anúncios e o conteúdo.
aumentar o benefício para clientes em potencial e, finalmente, conquistá-los como consumidores. Portanto, desde logo, parece-nos importante esta pequena introdução. Agora, para que tudo isto seja realidade e seja possível, há algumas implicações universais que nos parecem relevantes para todos os participantes do mercado e que, portanto, nos parece importante referir aqui e agora, porque devem ser tidas em conta e em consideração nos seus planejamentos estratégicos, na opinião da MOG Technologies. E, em concreto, eu dou alguns exemplos. As emissoras e os produtores de conteúdo não podem mais, na nossa opinião, confiar em suas posições atuais no mercado. E, aliás, já é o que está acontecendo. Para garantir modelos de negócio e fluxos de receita futuros, parece-nos, e isto são meros exemplos, que os emissores e os produtores de conteúdo devem, por exemplo, ou podem, por exemplo, se abrir à cooperação e alianças, inclusive parecendo disparatado, com concorrentes diretos. Exemplos como produção conjunta, modelos de distribuição conjuntos e até plataformas conjuntas devem, de alguma forma, serem consideradas, até porque nos parece que é uma forma adequada de combater as ameaças dos grandes fornecedores de plataformas digitais, que você aqui também já referenciou, como sejam o Netflix, a Amazon, a Apple, a Google e mais recentemente a Disney. Além disso, emissoras e produtores de conteúdo estabelecidos devem, na nossa opinião, investir constantemente em suas competências digitais, porque a tecnologia se tornou um elemento central dos processos de negócios. Isto é inequívoco e incontornável. E o que o Bill Gates disse há 20 anos atrás, ou escreveu há 20 anos atrás, e que nós hoje no presente continuamos dizendo, e que continuará sendo aplicado no futuro, que o conteúdo é rei, não há dúvida nenhuma. No entanto, para produzir conteúdo atraente, em um futuro que é, repito, moldado pela digitalização, é importante e necessário recorrer a recursos tecnológicos de primeira linha, ou, se quiser, de primeira classe. Antes ainda de eu terminar, porque gostaria e partilharei um vídeo rápido que resume de que é que estou falando, gostaria ainda de dizer o seguinte: o futuro do vídeo digital depende de uma infraestrutura de vídeo robusta. Este novo mundo do vídeo digital é tudo sobre diversificar a distribuição e diversificar a monetização. Desde propostas de assinaturas que todos já conhecemos para assistir on-site, até parcerias com Passa Publicidade, a Amazon e a própria Roku para distribuição, é essencial ter a infraestrutura certa para garantir que se possa controlar o destino dos conteúdos. Se quem nos está ouvindo já começou a se aprofundar no conteúdo de vídeo de formato longo ou procura diversificar a distribuição do conteúdo que já hoje tem e que já hoje existe, o dilema número 1 que estará enfrentando é se a infraestrutura de vídeo que tem hoje
consegue atender a novas solicitações e demandas por exemplo, das equipes de vídeo digital. Perguntas tão simples, mas às vezes tão complicadas de responder, e eu dou alguns exemplos que essas equipes de vídeo digital colocam. Será que eu posso distribuir vídeos em todos os canais em uma única plataforma? Isto parece complicado, não é? E o que é que acontece se eu quiser testar a transmissão ao vivo sem investir muitos recursos? Isto também é uma pergunta que, porventura, se calhar as equipes financeiras colocam. Perguntas como, por exemplo, posso escolher onde e quando os anúncios de publicidade ou de propaganda serão exibidos no meu conteúdo? Também é uma questão que é colocada e, se não é, deve passar a ser colocada. Finalmente, como é que eu crio experiências coesas de visualização de vídeo em multitela, no meu site, nos meus aplicativos? Como é que isto tudo se faz? E embora o cenário de vídeo digital esteja mais complexo do que nunca, já o dissemos, a infraestrutura de vídeo que impulsiona as vossas estratégias não tem que ser complexa. Dar resposta a estas perguntas não é um trabalho de Hércules, é bem simples. Existem plataformas, existem processos e existem protocolos que podem otimizar e acelerar as vossas capacidades de oferecer experiências de vídeo de altíssima qualidade, transversalmente e em múltiplos canais de distribuição. O desafio aqui é que se concentrem em como a vossa infraestrutura se deve capacitar para gerenciar, para distribuir e para monetizar conteúdo de vídeo. E se concentrem em oferecer uma experiência de alta qualidade com base, e volto ao início, ou quase ao início, por onde começamos, com base na análise dos vossos espectadores, dos vossos clientes, dos usuários, das audiências. E se assim for, a nova era do vídeo digital garante-vos que está apenas à distância de um clique, e isto não é daquelas frases que os marketeers simplesmente gostam de utilizar. Portanto, se me permite, Salustiano, e se eu ainda tiver alguns breves segundos, e se o Hubert não enviar aí uma bala direta aqui para a portuguesa, eu vou então finalizar compartilhando a minha tela com um vídeo que resume de alguma forma a minha abordagem.
Ok. Ainda tenho mais meia hora, o Hubert não lhe apetece falar e eu posso continuar aqui batendo um papo ou o Hubert não autoriza? Eu vou só colocar aqui uma questão antes de passar para o Hubert. O Fernando Gomes, ele pergunta sobre as tendências do entretenimento, né, mencionadas por você, que convergência, confiança e a terceira é Conexão, conectividade. conectividade. Muito bem, ok. Ah, tem mais coisas para a gente perguntar? Ah, estão pedindo, inclusive, o link depois a gente passa para o vídeo, né? Para disponibilizar o vídeo da Não, moda. mas isso eu só estou disponibilizando esse link se houver caipirinha aqui para a portuguesa, porque senão não estou disponibilizando nada, Salustiano. Ah, tá. Então, ok. Portanto, temos que negociar isso bem negociado, está Tudo bem? bem, tudo bem. Anotado aqui a questão da caipirinha. Muito bem. Eu passo para o Hubert, certo? E depois da apresentação dos dois, a gente faz aqui uma sessão. Tem bastante coisas para a gente discutir, né? Muito interessante a abordagem que você fez. Tá? Hubert, por favor. Claro. Obrigado, Salustiano. Olá, Mônia. Olá, time da SET. Eu vou compartilhar agora a apresentação. Só me avisem se dá certo. Conseguem ver? Ok. Apresentação, Deixa eu tela minimizar. cheia. Tá. Perfeito. Então, obrigado por essa oportunidade. A Broad Peak é uma empresa de origem francesa, não tem muito slide sobre ela, então só rapidinho um panorama. É uma empresa de origem francesa, já é mundial agora, e somos desenvolvedores e provedores de tecnologia de streaming de vídeo. E o que a gente preparou aqui nessa apresentação rápida é um panorama dos nossos mais de 100 clientes e, como a Mônia falou, como você falou também, Salustiano, tentar detectar as melhores práticas dos OTTs mais bem-sucedidos nesse mercado. Como vocês colocaram, não é fácil lançar um OTT e um OTT que cresça, que tenha sucesso. Então, a gente achou interessante em tentar identificar e lançar essas práticas para ver qual é a reação das pessoas. Tá? Então, vamos lá. Rapidamente, a agenda. O primeiro foco, eu acho que é fundamental, é a base de tudo, quando se fala de OTT e de um serviço bem sucedido, é o engajamento. Vocês comentaram isso e realmente mais que uma prática, é realmente um estado de espírito, é a base de tudo. É o que o serviço OTT deve buscar, é realmente engajar as pessoas. Então, isso é a chave de tudo, mais do que uma prática. E a gente vai ter um slide sobre isso. Depois, a competition, não a competition, mas a competition, que é a cooperação com a competição. Como a Mônia falou, esse mercado é tão competitivo, são tantos players com meios muito maiores que todos os outros, só mencionar a Netflix e a YouTube, que é fundamental, e é o que a gente viu nos OTTs mais bem-sucedidos, definir uma estratégia de cooperação com eles, né, de partnership. Terceiro ponto, rapidamente, é uma estratégia multitela desde o início. O OTT, por natureza, ele é multitela, né? Mas muitas vezes se esquece em definir uma estratégia multitela e, como a Mônia falou, dominar a tecnologia do multitela, que não é fácil, mas é possível. O quarto ponto seria o investimento em social marketing, mídias sociais. Claramente, os que mais tiveram sucesso, os nossos clientes no mercados onde eles atuam, os que souberam lidar com o marketing social da melhor maneira. E realmente isso vai mão na mão com o serviço em si.
E o quinto ponto, a gente detectou que realmente os mais bem-sucedidos são aqueles que souberem trabalhar com esse conjunto de tecnologias que são a QI, de um lado, e a Analytics. Eles conseguiram fazer um binômio entre esses dois temas muito eficaz. E veremos como. Tá? E, finalmente, uma conclusão rápida. A base de tudo, antes de começar com os 5 pontos, eu queria só dar uma olhada no passado, né, e contextualizar um pouquinho o ATT, como o ATT chegou como a gente chegou agora, né, e como o ATT, qual o legado do ATT e como ele aparece agora, né. É uma análise da IAB, né, que é uma consultoria, e eles nada excepcional, eles só mostraram na linha do tempo como evoluiu a televisão. Então, nasceu nos anos 30 com broadcast, preto e branco, logo a cor, e nos anos 70 os operadores multisserviços, e nos anos 90 a televisão digital, satelital. Essa foi a segunda revolução. E a terceira revolução chegou nos anos 2000 com a televisão HD e o OTT desde 2016, esse boom, essa ebulição do OTT que a gente conhece. Fato interessante, sempre bom lembrar, a YouTube lançou em 2005, né, o serviço, e na sequência veio em 2006 a Apple TV, e a Netflix, se inspirando do que a YouTube tinha feito em streaming, nem sabia da tecnologia, decidiu utilizar o OTT, o streaming, para se transformar e prover os conteúdos. Então esse é o contexto, e é nesse contexto que chegamos, que nasce o OTT. E aí um gancho interessante para o engajamento, a mudança mais drástica, eu diria, entre esse legado que a gente viu agora, televisão broadcast, e agora, é o engajamento. E pode parecer básico, pode parecer simples, é uma palavra muito na moda, né, o engajamento, mas não é tão simples assim, né, quando a gente vê todo esse legado que a gente viu, né. O modelo da televisão tradicional, ele é baseado na audiência, em gerar audiência. E a audiência, ela gera publicidade, né, que são receitas para os provedores de conteúdo, que por sua vez podem produzir conteúdo, disponibilizá-los para os operadores multisserviços, os pay TV operators, que por sua vez podem propô-los ao assinante, ou seja, contratar, ganhar mais assinantes e retribuir os content providers. Ou seja, é uma loop que fecha, é uma conta que fecha e que funciona até agora muito bem. E mudar desse modelo que funciona bem, focado na audiência, onde realmente se busca audiência desde a produção em si do conteúdo, que tem que ser um conteúdo que tem audiência, que seja de massa, até a distribuição em si, numa rede controlada, nesse mundo legado, transformar isso para um modelo que busca o engajamento, e o engajamento é emoção, é um fã-clube, finalmente o engajamento é isso, é gerar fãs, mais fãs ainda, essa emoção não é fácil, é uma transformação radical de uma empresa, e por isso que muitos, o que você falou, Salustiano, muitos OTTs não decolam, e claramente os que decolaram e sobrevivem são aqueles que realmente entenderam essa importância, esse fundamento que é o engajamento e permanente, e gerar e cultivar o fã-clube. A competition que mencionei na agenda, antes de falar disso, uma estatística, vocês todos conhecem, mas a penetração do broadband na América Latina é um dado da Taxis versus o Pay TV. Bom, o broadband crescendo rapidamente, a penetração do Pay TV, claro, baixando desde 2016. A diferença entre as duas curvas é ainda mais gritante no mercado brasileiro, claro, onde a
a penetração do broadband está em torno de 45%, e a penetração da Pay TV muito abaixo dos 40%, a gente está falando de 22%. E isso é a base, essa penetração da internet é a base para todos os OTTs que a gente conhece. Então, um OTT bem sucedido, o que a gente viu claramente dos nossos clientes no mercado, são aqueles que não declararam a guerra para esses competidores violentos que estão aí. Eles claramente definiram estratégias de cooperação com eles. As próprias set-top box Android possibilitam isso, ou seja, a tecnologia permite isso também. E eles focaram no nicho de mercado, no conteúdo de nicho, focaram numa estratégia única de conteúdo, focaram na audiência deles, focaram em inovar permanentemente, focaram em se reinventar, e tudo isso em parceria e não em guerra com os OTTs aí gigantes que competem. Antes de falar da terceira regra, né, da terceira melhor prática de um OTT bem sucedido, que é o multitela, focar no multitela, uma estratégia multitela, dois KPIs. Esse primeiro KPI é o startup time, né, o tempo de inicialização do vídeo. A gente vê que esse dado já é antigo, então é até mais do que isso, mas quando o tempo de inicialização do vídeo, demora mais do que 8 segundos, o provedor perde mais da metade da audiência. Isso para o tempo de inicialização do vídeo. E buffering também, o impacto no engajamento é gritante, com um buffering a cada 2 minutos, ou meio buffering a cada minuto, o engajamento do assinante com o vídeo passa de 210 minutos de vídeo assistido a menos de 30 minutos. E a gente sabe o quão importante é o engajamento para anunciantes, né, para conseguir anunciantes. É realmente o KPI que eles olham para poder monetizar. Isso para mostrar que o OTT e o multitela traz uma fineza, uma delicadeza, não sei como falar, mas realmente ele tem um fine tuning. E são esses dois KPIs e muitos mais deles, a qualidade, o freezing, bom, todos eles eram KPIs que a gente nem se preocupava com o legado, com a televisão tradicional, legada que eu comentava no início. Por quê? Porque a televisão tradicional, o broadcast, a rede é gerenciada, né, de fim a fim. A banda é controlada de fim a fim. A tecnologia, o formato, o MPEG-TS é de fim a fim também e é controlado, não tem. O dispositivo na ponta é um só. Então não tinha essa preocupação com essa experiência, né, com esses KPIs que são próprios ao multitela. Então realmente, se a gente for olhar a linha, a Mônica até apresentou um slide muito interessante sobre isso, mas fazendo uma overview, como é a entrega onde impacta o OTT, onde esses KPIs, finalmente essa experiência, esse multitela é dedicado e tem que ser dominado com perfeição, e é no final, ou seja, o conteúdo é adquirido, né? Ele pode ser via câmera, via fibra, via internet, via satélite. Ele é em seguida processado, encodado, transcodificado, quando a gente fala de OTT. Ou seja, essas primeiras etapas já existiam no legado. O que é novo no OTT é a parte em azul, né? A parte do packaging, o CDN e o player, né? Nos dispositivos. Esse conjunto com o CMS, com o back-end, com o front-end, ou seja, esse conjunto é próprio ao OTT, é muito fragmentado, e ele é que tem um impacto, dominado é que tem um impacto na experiência em si. Então, são muitos formatos, no packaging são muitos formatos, são muitas DRMs, criptografias possíveis, são vários serviços, são novos serviços em OTTs, o Cloud PVR. No CDN, a gestão da sessão é fundamental, ter vários POPs para a entrega do conteúdo, para estar mais próximo do assinante, a noção de peering com os operadores, para ter vazão do tráfego, a estratégia de caching, tudo isso são desafios, né, do CDN que acabam impactando esses KPIs, como eu mostrei anteriormente, e a experiência.
Então, realmente, o que a gente viu, resumindo aqui esse terceiro ponto, que a gente viu de best practice dos OTTs bem-sucedidos é realmente eles dominarem o que eu chamaria de last mile. É mais do que isso, porque o CDN é o core network, mas ele é que entrega para o assinante final, mas são os OTTs mais bem-sucedidos, dominam essa última parte aqui, esse conjunto de tecnologia que é fundamental. Quarto ponto, eu acho que característicos também de muitos clientes de sucesso que nós temos nos mercados é como eles investem em mídias sociais, com um objetivo bem claro, que é essa noção de fã, né? de gerar fãs. Então claramente eles definem muitos deles focaram num conteúdo de nicho, numa estratégia única de conteúdo, uma programação consistente. Essa foi a primeira etapa, claro, é o product marketing, definir um produto dessa maneira, um conteúdo dessa maneira. Ativaram o engajamento social com as mídias sociais, tipicamente, e empoderaram a audiência. E esse círculo virtuoso gera fãs, mais fãs, e esses fãs comunicam, se engajam, comunicam, então realmente faz com que o OTT cresça. E a gente sabe o quão importante é a noção de volume em OTT, porque esses fãs e esses assinantes, é um corolar, eles não querem pagar demais, né, por serviço. Então é importantíssimo a noção de volume. E, finalmente, o último ponto que a gente viu desses OTTs bem-sucedidos é a maneira como eles conseguem associar qualidade de experiência com analytics, né? Então, nessa engrenagem do OTT, do modelo do OTT que eu tentei desenhar aqui, claro, no início tem um conteúdo, como eu falei, um conteúdo de nicho, um conteúdo de qualidade, as mídias sociais para gerar buzz, né? E, finalmente, awareness sobre o produto, OTT no caso. Essa awareness gera assinantes, né, que contratam o serviço e que, claro, acabam usando, aqui na QOI, usando o serviço. E essa QOI, se ela é de excelente qualidade, ela vai ser analisada pelos analytics, que vão retroalimentar o conteúdo, né, a produção, que vão finalmente curar o conteúdo, para novamente gerar mais conteúdo, mais adaptado, mais focado nesse assinante que a Mônia falava, ou seja, realmente o assinante está no centro do modelo, que por sua vez vai gerar mais buzz, mais awareness, mais subscrição. Então realmente é outra, nesse caso, uma engrenagem virtuosa e que tem um pilar aqui, um binômio fundamental, que é esse conjunto de QOI, para otimizar a experiência, associado aos analytics que ajudam a fazer essa curadoria. A Netflix, para falar dela, ela utiliza muito bem isso, né? Não é por nada que ela tem a sua própria CDN instalada na maioria dos ISPs no mundo. Não é à toa que ela sabe exatamente o que acontece com o consumo dos seus conteúdos, com os hábitos dos seus clientes. Eles realmente levaram esse conceito de binômio QOI e Analytics ao máximo, né? A Netflix, sondado, ela investe, eu acho, ela cria 2 conteúdos novos por dia. Por dia. Isso ela faz desde a gente viu desde não 2007, porque ela começou a produzir conteúdo, eu acho, em 2010, mas desde 2010 ela produz 2 conteúdos por dia, só para imaginar a quantidade de conteúdos que eles têm. E ela investe em conteúdo, são 8 bilhões, eu acho, e em marketing, para toda essa outra parte aqui, buzz, awareness, que gera associações, ela investe 2 bilhões por ano, ou seja, é um exemplo gritante, digamos, do modelo OTT e dessa engrenagem. E concluindo, então, que já foi dito, são uma imagem, mas o OTT, o mercado OTT é extremamente competitivo, né? Isso aí é fato. E se
E se os provedores de OTTs, de serviços OTTs, se eles se concentrarem em conteúdo de qualidade, conteúdo de nicho, gerarem uma cultura de fã, com preços abordáveis, com a competition que eu comentava, com uma plataforma de analytics para retroalimentar e curar o conteúdo, com uma estratégia multi-screen, com grande atenção ao cliente. Eu acho que a noção de atenção desses OTTs, de bem-sucedidos, eles levam a noção de care, de atenção ao extremo. Eles cuidam realmente do assinante, por isso que gera fãs e engajamento. E uma marca de qualidade, porque finalmente hoje são tantos conteúdos, são tantos dados, são tantos devices, são tantas plataformas que a gente sente que os assinantes eles são muito apegados, eles buscam marcas de qualidade. Então, se tudo isso for trabalhado e eu acho que o que faz realmente a diferença é a experiência do usuário. Como a Mônica falava, o conteúdo é rei, é fundamental, é fato, mas hoje com o OTT ele não é mais o único. Ele realmente decidia no mundo legado, mas hoje ele não é mais só. O conteúdo ele vem num mix, ele tem que, e o serviço OTT como todo ele funciona quando ele vem com uma experiência excepcional também. Então esse conjunto de conteúdo e experiência que vai gerar engajamento. E último slide, o que nós fazemos justamente focar na tecnologia e focar em tecnologia, como eu falei no início, de streaming que otimize a experiência. Então isso vai desde do package que eu mostrei naquele slide com a cadeia do conteúdo, que vai gerar todos os formatos, fornecer todos os serviços, desde o live, cloud PVR, catch-up, etc. Vai integrar a criptografia, os caches, que são todos os streamers distribuídos nas redes dos CDNs, Umbrella CDN, que é um seletor de CDN, porque às vezes mais e mais os content providers e broadcasters trabalham com vários CDNs, então esse módulo para selecionar o melhor CDN para cada sessão de vídeo. SmartLip, que seria um SDK, uma aplicação que vai junto com o app para coletar as métricas da sessão de vídeo e monitorar a experiência, mas também trabalhar com vários CDNs em paralelo. E o BKA, que é a nossa plataforma de analytics, fundamental naquele binômio que eu comentei, de QI com Analytics, que vai monitorar os conteúdos mais vistos, os dispositivos mais usados, os perfis mais usados, e vai medir tanto a QoS, né, ou seja, coletar métricas da CDN como métricas do player. E tendo os dois, ele consegue fazer um troubleshooting fino. E finalmente ele otimiza o CAPEX, porque ele identifica o que é usado e o que é não usado no serviço de streaming. Era isso em poucos slides o que eu queria apresentar. Ok, Roberto, obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu achei interessante, você falou de experiência, e numa das pesquisas que eu vi no ano passado sobre hábitos de consumo da geração Z, uma das coisas que me chamou a atenção é que quando eles assinam um serviço, utilizam um serviço online, mais do que apenas o conteúdo, eles buscam uma experiência. Eles querem uma experiência nova, né? Não apenas consumir aquele conteúdo. E eu acho que isso realmente também envolve, né, o que se espera de um serviço OTT hoje. A primeira pergunta é do Rafael Caos. Ele pergunta se a perda de público por buffer varia de tipo de conteúdo, por exemplo, esportivo, noticioso, entretenimento, ou se é percebida em todos os conteúdos. A pergunta é se a perda de assinantes no OTT depende do conteúdo, é isso? Isso.
Não, eu acho que depende realmente da experiência. Partindo do princípio que tem vários, que hoje existe proliferação de conteúdos de qualidade, eu acho que hoje realmente o que impacta é a experiência, o que eu mostrei. O conteúdo é fundamental, é a base de tudo, mas o que vai fazer com que o assinante deixe de contratar o serviço é claramente a experiência. É a decepção com tudo que eu mostrei ali, que vai fazer que ele finalmente não fique com o serviço. Meu ponto de vista. Mona, o José Roberto Kamikawa, ele pergunta com relação à questão da infraestrutura. Não está na hora de considerarmos mais as tecnologias tradicionais de TV, broadcasting, por exemplo, o ISDB-T, ao invés de dar um foco em streaming no IPTV? Na minha opinião, IP não foi feito para broadcasting. Para você, Mona, essa pergunta. Bom, vamos lá ver então se eu estou à altura de dar uma resposta satisfatória para o José Roberto. José Roberto, oi, desde o Porto, Portugal, com grandes saudades do Brasil, mas não me deixam voar para aí, é uma pena. Bom, José Roberto, vamos cá ver. O vídeo, como nós dissemos, o vídeo on demand está crescendo, não é? E o vídeo on demand, não obstante aquilo que é a TV tradicional, dos canais lineares, como eu já disse e como todos sabemos, nomeadamente os canais de notícias e os canais de esporte tradicionais, entre pelicas, continuarem sendo bastante acessados. O ISDB-T depende, não é tão breve, eu sei que a SET é uma das entidades reputadas no Brasil que batalha nesse sentido e no sentido de pôr e de dar vida os middlewares que hoje até, tanto quanto eu estou sabendo, a versão que está em vigor no mercado é 2.5, que até já considerava a TV conectada. A grande questão é que as tecnologias existem e sendo ISDB-T, sendo IP ou sendo outra coisa qualquer, tem que haver digamos que uma adoção, eu diria quase massiva, e tem que haver uma vontade não só da parte das empresas / organizações, mas também uma vontade política, e depois temos que ver aquilo que é a demografia e geografia do seu país, do Brasil, quer dizer, e portanto nessa medida não, eu considero que de facto, e fruto do grande trabalho e do esforço e do árduo trabalho que tantos ISPs nesse seu país desenvolvem no sentido de puxar a fibra e fazem-no melhor do que ninguém, e no sentido de fazer chegar a banda e fazer chegar dados a todo o país, eu digo todo o país, e estamos considerando estados tão remotos como um que eu tenho particular carinho, que é o Amapá, o Amazonas, o Acre e tantos outros tão remotos, e ainda assim você tem ISPs que mais uma vez deveriam ser melhor tratados, mais estimados, porque são as empresas que estão fazendo acontecer e levando esta digitalização e tornando esta digitalização possível em todo um gigante país que se chama Brasil. Ok. Marcelo Martins pergunta para Mônia e para o Hubert se as soluções OTT utilizadas, que vocês conhecem na Europa e nos Estados Unidos, se elas têm alguma aplicação direta no Brasil ou se aqui temos que construir um modelo diferente. Hubert, já que ainda estou aqui com o micro aberto. Marcelo Martins, um abraço também para você e um bem-aja. Obrigada pela pergunta. Eu deduzo que você esteja falando de modelos de negócio,
e não propriamente de tecnologia, porque a tecnologia que é adotada aqui em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, onde a MOC tem tantos clientes também, e aí na América Latina como um todo e particularmente no Brasil, a fábrica de OTT, passo a expressão à palavra fábrica, mas os componentes ou a infraestrutura que é necessária é comum. A infraestrutura, considerando, lá está, um OTT inteligente, um OTT robusto e um OTT escalável, ok? Porque depois há aquelas variantes que por um motivo ou por outro não são aplicadas, ou porque falta conhecimento, ou porque falta budget, ou porque isto, ou porque aquilo, mas isso é desvirtuar o mínimo que é necessário para dar vida ao OTT, que são aqueles componentes que quer eu, quer o Hubert, compartilhamos em slide e em vídeo. Mas se estamos falando de modelos de negócio, os modelos de negócio são iguais em todo o mundo. A mim o que me parece que é importante que você se foque é que, para além do conteúdo, para além da tecnologia, vocês e nós todos temos que nos começar a mentalizar que o foco é o consumidor. Não vale a pena, eu vou-lhe dar exemplos que você vai entender direitinho, rapidinho. Não vale a pena eu estar considerando conteúdos premium, por exemplo, contratar um serviço de VOD, imagino que eu sou um ISP, não sei se será o seu caso, não vale a pena eu, ISP, estar a contratar, por exemplo, para agregar na minha oferta de TV, vamos dizê-lo assim, um pacote de conteúdos VOD, se depois de eu ter estudado o meu público e os meus consumidores, eu perceber que a generalidade deles tem uma renda per capita muito baixa, porque você vai ter que pagar esses conteúdos, vai ter que garantir cotas de consumo desses conteúdos e não vai ter massa crítica para que esses conteúdos sejam consumidos e, portanto, monetizados, ok? Isto para lhe dar um exemplo. Outra questão que eu acho que no Brasil, já agora, que está pouco explorada, eu disse e o Hubert também o disse, e é tempo de uma vez por todas de todos entendermos isto no Brasil, porque é uma prática que está sendo aplicada aqui na Europa, aqui em Portugal inclusive, e que qualquer geração está a entender, que é a prática de agregar aos pacotes pagos por subscrição e ou transação, né, os pay-per-views da vida, vocês têm que começar a acreditar no modelo de monetização através de propaganda. Basta olhar para o YouTube e passa propaganda, porque a Google não me paga royalties para isto, mas é inevitável. Pensem no YouTube, por cada 1000 cliques que os vossos vídeos passam no YouTube, se vocês criarem uma conta no Google Ads do YouTube, e mais algumas regras, obviamente, mas poucas e pouco complexas, vocês podem e devem utilizar essa estratégia nos vossos negócios de OTT, plataformas como a que nós temos, plataformas tecnológicas, integram-se praticamente em questão de segundos com o Google Ads e com outros serviços que por aí existem no mundo, e estou falando do Brasil, e você pode ganhar a mesma receita e ao mesmo tempo, a mesma receita que porventura a Google lhe estaria pagando no YouTube, com a vantagem que ganha mais receita, porque é na sua plataforma que essa propaganda de alguma forma está sendo propagada, divulgada, ok? E por outro lado, para além de
ganhar, de ter este ingresso, você ainda tem outra vantagem, sabe qual é? É conseguir atingir mais olhos, mais consumidores para dentro do seu negócio de vídeo. Porquê? Porque, porventura, as tais classes com renda mais baixa que não podem pagar, não deixam de querer consumir conteúdo e não deixam de querer estar ligados à sua marca, por exemplo, continuando a contratar serviço de banda larga, ok? Agora, se não podem somar a isso um pacote de subscrição, porque pura e simplesmente não podem ou não querem, então pagam para você através dos olhos, que é o mesmo que dizer, não pagam direto, mas os serviços de propaganda que utilizam as suas telas para fazer propaganda vão pagar para você aquilo que os seus usuários não pagam. Moral da história, voltamos ao tal engajamento, voltamos às audiências e finalizando, voltamos à reputação e ao carinho que a sua marca está dedicando àquilo que são audiências que têm uma característica específica que é não posso ou não quero pagar. Ok. Uma pergunta para o Hubert. Hubert, qual vai ser o maior desafio dos OTTs existentes nos próximos meses? Boa pergunta. Eu acho que o maior desafio, a gente viu isso antes do Covid, e eu acho que foi amplificado pelo Covid, mas é o live. O OTT ele nasceu para VOD, né? E o VOD ele faz muito bem. O VOD ele é offline, você tem tempo de preparar os conteúdos, você tem tempo de distribuir. As pessoas são mais tolerantes em relação a esses KPIs que eu mostrei, o tempo de inicialização do vídeo e tudo mais. Então, VOD é um serviço que o OTT domina muito bem. Porém, a conta não fecha com o OTT, a conta não fecha só com VOD. Senão a Netflix já ganharia dinheiro há muito tempo. Mas para que a conta feche e para que o OTT realmente tenha sucesso, ele tem que incorporar o live. E aí é um desafio, porque o tráfego live são picos impredictíveis, né? Você não sabe quando vai ter picos. A gente viu que a noção de qualidade de experiência é fundamental. O CDN tem que escalar, ou seja, são vários desafios quando você começa a oferecer live em OTT. Tem desafios tecnológicos mas que são fundamentais. O live é fundamental, ele tem que ser agregado a um serviço OTT. Então, claramente, os OTTs com os quais a gente trabalha iniciaram com VOD, mas pouco a pouco estão indo para o live. Eu acho que é uma tendência que vai se amplificar. E tem outros desafios, mas eu acho que o fundamental é esse. A Mônia falou, outros desafios são a consistência da experiência entre as telas, ou seja, há uma profusão de devices. E hoje em dia a experiência também é isso, é poder ter acesso a qualquer conteúdo em qualquer device, mas com continuidade. Então são outros desafios. Para grandes corporações, o desafio claramente é fazer essa mudança de cabeça, né, de organização, onde audiência para engajamento. Isso aí é uma transformação importante para operadoras que nasceram no legado, né? Então, são vários desafios, mas eu acho que o principal deles, sim, vai ser o live, porque é unicamente com live que um modelo OTT vai subsistir. Ok. Só fazendo um contraponto lá, tem uma pergunta aqui do Carlão, o Milton também, com relação ao live, né? A questão nesse momento de pandemia, né, muitas emissoras mudaram a sua programação normal, né, e estão reprisando programas, né, trazendo coisas do acervo, né, ou fazendo, o foco é notícias sobre o coronavírus. Então, as pessoas estão indo para aos OTTs procurarem conteúdos, né, novos, coisas que elas querem assistir nesse momento. E aí vem uma questão
também da janela, né, entre coisas que são transmitidas, que são disponibilizadas fora do Brasil, né? Uma live que está acontecendo lá nos Estados Unidos, ou um lançamento, o tempo que isso chega, né? Às vezes leva para chegar legalmente, né? Formalmente ao Brasil, né? Essas janelas, no mundo de hoje, né? E com a conectividade que nós temos, elas meio que perderam um pouco o sentido, né? Eu acho que, de alguma forma, elas precisam ser ajustadas, porque o que é que acontece? A Disney lançou uma série chamada Mandalorian, para quem é fã de Star Wars, tá? Não existe o serviço da Disney no Brasil, o OTT, infelizmente. Mas a série Mandalorian virou um sucesso no Brasil. Tá todo mundo comprando o Yoda Baby. Então, assim, eu fico pensando nessa oportunidade, né, por essa janela, por questões de direitos, ou seja lá do que for, de negociação com distribuidores, essa janela ela propicia a pirataria, muitas vezes, na maioria das vezes, feita pelo fã que quer ver um conteúdo que todo mundo está comentando e ele não viu ainda, né? Então, dentro dessa discussão de tecnologias, de processos, vem também uma discussão sobre reorganizar, né, modelos legais, né, reorganizar a forma como se distribui os conteúdos, né, essas janelas ficarem menor, né, e uma pesquisa também relativamente recente que eu vi mostra que um fã de uma série, de um conteúdo, está disposto a pagar para consumir aquele conteúdo se ele tiver disponível, né, nos dispositivos que ele usa, e se ele tiver um preço justo, claro. Então, uma outra coisa que a gente também precisa discutir, e eu acho que isso até daria um outro painel, é a questão de regulação dos serviços OTTs, né? No Brasil, há uma tendência a colocar serviços OTTs nos mesmos moldes, né? No mesmo padrão dos serviços de TV por assinatura, por exemplo, tá? Se pagando por título que é colocado. E isso não vai dar certo. Mas, enfim, olha, tem mais perguntas aqui feitas, elas todas vão ser encaminhadas, tá? Tanto para o Uber como para a Mônia. Certamente as apresentações vocês vão ter acesso depois do material apresentado. E eu gostaria de lembrar aqui que nós vamos ter a SET Expo esse ano de 7 a 10 de dezembro, tá? Então, vocês já agendam aí no calendário de 7 a 10 de dezembro. Nós vamos ter a nossa edição da SET Expo, que é o maior evento aqui do nosso setor, né? E no dia 23 de abril, nós temos um webinar sobre desafios do setor, moderado pelo Raimundo Barros, que é CTO da Globo, às 14 horas também, e convidar vocês a participarem, né, também desse webinar, bem como participarem da pesquisa que vai ser enviada logo depois, tá? E, por fim, para finalizar, só nessa questão da inteligência do OTT, eu tive uma experiência recente, né, que me deixou pensando cá como pode ter acontecido. Eu sou usuário da Amazon, tá? Do Amazon Prime, e já sou um usuário há bastante tempo, ok? E o que é que aconteceu? A publicidade que chegou no meu e-mail da Amazon sobre conteúdos que eu posso assistir, né, novidades que seria interessante eu assistir, me deixou um pouco perturbado, tá? Por quê? Qual foi esse conteúdo que eles me mandaram? Eles me mandaram, só um minutinho, vocês vão ver. Por favor, não é nenhuma crítica ao cantor, não, ou à cantora, não, tá? Então, veja só, eles me mandaram que já estava disponível o show mais novo aqui do Pablo Vittar. Não tenho nada contra, não acho que canta bem, mas é estranho isso, porque eu não gosto do Pablo Vittar, eu gosto do AC/DC,
eu gosto de outro tipo de música, né? E como eu sou usuário da Amazon há mais de 10 anos, eles deveriam ter um sistema de inteligência mínimo para entender que quando ele me manda uma propaganda para mim assistir o próximo conteúdo seu do Pablo Vittar, assim, cara, não me interessa, eu não vou assistir. Por favor, me indiquem coisas que eu gosto. Vocês têm o meu perfil, por que não usam? Então, só para dizer, existe um desafio para os novos entrantes, mas os tradicionais também têm um desafio ainda grande pela frente. Eles ainda não afinaram as suas plataformas, tá? Então, esse desafio, ele é geral ainda. Está todo mundo ainda aprendendo, inclusive o próprio Netflix, tá? Que nem sempre acerta nas suas indicações de conteúdos que eu quero assistir, né? Ele chega próximo, o que é muito bom, mas não posso dizer que eles acertam. Uber Timôneo, olha, muitíssimo obrigado. Agradecer aqui Obrigado em a nome você. da SET, em nome do presidente, do Carlos Fini, do Olinto, da equipe toda, do pessoal que nos assistiu aí. Todas as perguntas serão encaminhadas, tá? E esperar rever vocês brevemente aí, ou na SET Expo, enfim. Foi bem bacana, bem valoroso esse nosso painel, tá? Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até breve. Prazer. Muita saúde. Ok. Obrigado, um prazer. Prazer foi nosso. Um abraço. Um abraço.